Olá pessoal, meu nome é Leandro Costa, sou professor de Biologia e hoje venho apresentar para vocês uma questão bastante interessante. Ela vai misturar um pouquinho de física, um pouquinho de biologia marinha e muito de zoologia, certo? Vamos à questão então. Observe a figura abaixo que mostram de forma simplificada a anatomia de um tubarão e a de um golfinho. Então, para quem não conhece, o senhor tubarão e para quem não conhece, o senhor golfinho, certo? Pela análise das figuras, pode-se concluir que as nadadeiras dorsais desses animais são produtos de evolução convergente ou divergente. Justifique a sua resposta levando em consideração o ancestral comum desses animais. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa descobrir nessa questão é como diferenciar uma evolução convergente de uma evolução divergente. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer uma diferenciação entre evolução convergente e evolução divergente. Para isso eu trago aqui essa ilustração. Bom, a ilustração de golfinhos, tubarões e um outro animal chamado ictiosauro, certo? Vou tirar a questão aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Perfeito, está aqui. Bom, golfinhos, ictiosauros e tubarões são animais que possuem forma de corpo muito semelhante. São animais, obviamente, marinhos. Golfinho, ele é um mamífero. Ictiosauro foi um réptil, né? Na verdade, enquanto ele vivia aqui na Terra, o grupo ao qual ele pertence são os répteis. E os tubarões são peixes. Lembra lá que tipo de peixe ele é? Bom, se você consegue lembrar, ele é um peixe cartilaginoso, também conhecido como condricte. Bom, golfinhos, ictiosauros e tubarões são resultado de um processo evolutivo de a seleção do ambiente pelo melhor corpo possível, melhor forma de corpo para sobrevivência ali. Então, aqueles que vivem na água, né, que possuem um tipo de corpo importante para vencer a resistência da água, foram selecionados positivamente. Por mais que eles não tenham origem comum, por mais que eles não tenham um ancestral comum, obviamente porque os golfinhos são mamíferos, eles descendem de um grupo de animal que saiu do mar, veio à terra e depois retorna ao mar. E o representante desse animal que retorna ao mar, desse mamífero que retorna ao mar, que vai dar origem a todos os mamíferos aquáticos, é o Paxetus natans. Depois procura para ver um pouquinho da cara dele, parece um lobo, enfim. Ele tem uma cara um tanto quanto diferente. Bom, os ictiosauros são répteis, perfeito? E os tubarões nunca deixaram, os seus ancestrais nunca deixaram, na verdade, o mar, que são então os peixes. Esses animais, por mais que se pareçam, têm origem evolutiva diferente. Eles são resultados de uma convergência evolutiva. O que é uma convergência evolutiva? É uma evolução convergente, certo? Então, a questão já está respondida. A questão que nos perguntava basicamente o seguinte: olhando as nadadeiras dos golfinhos e dos tubarões, classifique elas como produto da evolução convergente ou divergente. Bom, a gente já sabe que é uma evolução convergente. Convergente por quê? Porque não há a ancestral comum entre o golfinho e o tubarão. A forma de corpo deles, a nadadeira e a própria forma, né, fusiforme, né, ela é oriunda de processos de seleção do meio. O meio que ajudou nesse processo de escolha, entre aspas, né? Mas a escolha da melhor forma possível para sobreviver naquele ambiente. E eu trago para vocês, inclusive, mais um exemplo, um terceiro exemplo de animal que também tem essa nadadeira, que também tem o corpo mais ou menos parecido e que não tem origem evolutiva comum com nenhum dos outros dois. Bom, então você deve estar se perguntando o que é essa tal de evolução divergente. Na evolução divergente, você tem animais que podem não se parecer em nada, mas que têm origem comum. Então eu vou continuar usando aqui o golfinho.
golfinhos e você são mamíferos, por mais que você não se pareça com um golfinho. Bem, tá certo que a gente às vezes tem até um amigo ou uma amiga que se pareça com um golfinho, mas por mais que os seres humanos não se pareçam com golfinhos, nós temos ancestralidade em comum. Nós temos muitas estruturas que são compartilhadas com golfinhos, com zebras, com girafas e com outros mamíferos. Então, numa evolução divergente, há um ancestral comum e você tem uma irradiação, chamada de irradiação adaptativa, uma irradiação para diferentes e múltiplas formas, certo? Bom, espero que esteja compreendido por vocês, porque agora nós vamos para a letra B. Esses dois animais apresentam corpo fusiforme, ou seja, alongado e com as extremidades mais estreitas no centro. Como este formato de corpo pode auxiliar na natação? Lembra lá da física. O deslocamento se tornará mais eficiente caso o atrito seja reduzido. E é exatamente o que a hidrodinâmica aqui vai promover. A água vem na direção, ou melhor, ele vai na direção da água, tudo depende do referencial, né? E aí ela tem um caminho de menor resistência para percorrer ao redor desse animal, seja ele um golfinho, um ictiosauro, um tubarão ou qualquer animal que tenha essa hidrodinâmica propícia para o deslocamento na água. Daí vem a continuidade dessa questão. Olha só, cite as estruturas sensitivas presentes no corpo do tubarão e ausentes no golfinho, explicando brevemente as suas funções. Então aqui eu tenho que trazer mais um esquema para vocês. O esquema da ampola de Lorenzini. Bom, tubarões têm várias formas de perceber a sua presa na água, mas uma das formas mais interessantes é a forma que se utiliza da ampola de Lorenzini. A ampola de Lorenzini nada mais, nada menos é do que uma série de pequenos poros, pequenos canais espalhados por toda a face do tubarão. Aqui está o poro, capaz então de perceber pequenos disparos elétricos. Então, todos os animais possuem sistema nervoso, e o sistema nervoso trabalha com um sistema elétrico, né? Com disparos elétricos, microdisparos elétricos. E esses disparos elétricos são percebidos, são lançados na água. É claro que ninguém vai tomar choque com ele, mas os tubarões são capazes de perceber suas presas se debatendo através desses microporos, o que facilita o processo de caça. Basicamente, ampolas de Lorenzini se distribuem pela sua face e é assim que elas são formadas, assim que elas têm a sua estrutura. Então, elas são um poro por onde a água entra e leva essas pequenas cargas. E no final dela você tem nervos que vão conectar direto ao sistema nervoso central do nosso tubarão. Bom, espero que você não tenha se sentido um peixe fora d'água nessa nossa questão. Espero que a partir desse momento você se torne um grande predador de questões como essa e consiga acertar todas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.